sua casa, espero que esteja bem, espero que tenha a sua Bíblia perto de si. Convido a ler comigo um salmo, Salmo 34, Salmo 34. E diz assim a palavra de Deus. Estamos prontos para louvar o Senhor nesta tarde? Amém? Então vamos louvar a Deus com toda a nossa alegria, com toda a nossa força, com toda a nossa mente, de todo o nosso coração, porque Ele merece todo o louvor. Davi também o louvava e ele exorta-nos a louvar ao Senhor. Diz assim o Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. E nesta tarde nós podemos numerar aqui neste salmo vários motivos para nós louvarmos ao Senhor. O salmista ele podia dizer que buscou ao Senhor e Ele respondeu. Quando nós buscamos a Deus, Ele sempre nos responde. Eu não sei qual é o teu assunto nesta tarde, mas vamos buscar ao Senhor juntos e o Senhor irá responder certamente. Também a palavra de Deus nos diz que os anjos do Senhor, Ele se acampa ao redor dos que o temem e os livra. E o Senhor pode nos livrar de todo o problema, porque o Senhor Ele é fiel para cada um de nós. Amém? Então vamos orar a Deus nesta tarde, juntos louvar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és bom, Tu és fiel, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque estamos reunidos mais uma vez para louvar o Teu nome. Deus, e nesta tarde estamos aqui neste lugar, Senhor, porque Tu és bom para cada um de nós. Ó Senhor, e cada um de nós te possa pôr à prova, Senhor, experimentar como Tu és bom para cada vida. Muito obrigada, Senhor, porque podemos clamar a Ti, podemos buscar a Tua face. Deus, e nesta tarde receba o louvor e a adoração, Pai. Eu te agradeço pelo que já tens feito, Senhor, por aquilo que vais fazer também, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Nesta hora, Senhor, ó Deus, e que possas tu mover, Senhor, em cada lar, Senhor Jesus. Deus, eu entrego, Senhor, este culto nas tuas mãos, Senhor, que seja para a tua honra e para a tua glória,
para estar aos pés do Senhor. Amém? Não há dúvida que nesta tarde nós podemos ter escolhido a melhor parte, e você também que está aí, meu irmão, minha irmã, também escolheu a melhor parte, estar aos pés do Senhor, aprendendo de Jesus, e nós estamos nesta tarde dando continuidade ao estudo, encontros com Jesus no Evangelho de São João. Nesta tarde iremos até o capítulo 3 e vamos ler a respeito do encontro muito famoso, tremendo, que aconteceu há 2000 anos atrás. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia em João, no capítulo 3. Depois vamos meditar nos primeiros 15 versículos. Amém? Os homens eles têm alguns defeitos, mas também têm virtudes. E um dos defeitos que os homens têm é que eles têm dificuldade, quando estão em algum sítio assim meio perdidos, a admitir, em primeiro lugar, que estão perdidos, e em segundo lugar, a pedir ajuda para sair desse lugar, pedir indicações. Uma história que eu ouvi muito interessante, fala-nos de 3 homens que estavam a atravessar o deserto e a determinada altura chegaram diante de um rio, estavam meio perdidos, e é um rio com uma corrente, um caudal de água bastante forte e bastante largo também, de uma margem à outra, e parecia intransponível. Então, diante daquele rio bravo, aquele rio que ali estava, aquele rio forte que ali estava, ficaram impotentes. Então, diz a história que houve um deles que fez uma oração a Deus e pediu a Deus braços fortes para poder nadar e chegar a outra margem, não é? Então, de um momento para o outro, Deus deu-lhe esses braços fortes, ele jogou-se ao rio e começou a nadar, nadou, a corrente arrastou e levou ali 2 horas para atravessar lá para o outro lado, foi parar lá no Cascos de Rolha, como costuma dizer. Bem, outro a seguir viu realmente, olha, então Deus respondeu, eu sou mais esperto, né? Então ele pediu, Deus, dá-me um barco e remos para eu atravessar. Então, de um momento para o outro, puff, apareceu ali um barco, ele entrou no barco, começou a remar, o barco a ser, na verdade, arrastado pela corrente, mas meia hora depois, lá estava ele. Amém? E o terceiro, ele disse, ó Senhor, dá-me instrumentos e inteligência para atravessar este rio. Então diz que apareceu o mapa e ele transformou-se em mulher e rapidamente descobriu que havia ali uma ponte muito próximo e atravessou para o outro lado em 10 minutos. Bem, nesta tarde, isto é um pequeno à parte. Só para dizer que este homem que nós vamos falar, Nicodemos, ele não era como nenhum de nós, ele tinha dúvidas de como chegar ao céu, estava meio perdido e houve uma noite em que ele encheu-se de coragem e foi pedir, na verdade, direção. Foi pedir conselho ao Senhor Jesus. Amém? E o que nós encontramos ao meditar neste texto, no capítulo 3 do Evangelho de São João, é que várias vezes, referindo-se a este assunto, como chegar ao céu, Jesus, ele diz pelo menos 3 vezes, precisas nascer de novo. Precisas nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o caminho para o céu, na verdade, o caminho para o céu é ou passa por cada um de nós poder ter o encontro com o Senhor e nascer de novo. Amém? Vamos ver um bocadinho e conhecer este contexto em que este homem foi ali ter com Jesus. No capítulo 2, um bocadinho, nos versículos anteriores, ao capítulo 3, verso 1, diz o verso 23, estando ele, Jesus, em Jerusalém, pela Páscoa,
durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Muitos vendo os milagres que Jesus estava fazendo ali em Jerusalém, começaram a crer em Jesus. E o verso 24 diz assim: mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ele bem sabia aqueles que eram sinceros, amém? Diante dos sinais, diante, na verdade, dos milagres que as pessoas viram, e ajuda, na verdade, ver para crer, ainda que mais à frente Jesus ele fala com Tomé, mais felizes são aqueles que não viram mas creram, amém? A respeito do Senhor, e nós somos esses felizardos, amém? Que nós não vimos Jesus com os nossos próprios olhos, claro que temos observado e ouvido e visto alguns milagres, sinais e maravilhas, mas a verdade é que nós nunca vimos Jesus face a face, mas mesmo assim, nesta tarde, nós cremos, porque ele disse onde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas no meio, na verdade, em nome dele, que ele estaria no meio dessas pessoas. E nesta tarde ele está aqui no nosso meio, aqui na casa de oração, ele também está aí contigo, amém? Porque nós estamos juntos nesta comunhão, ainda que cibernáutica, podemos dizer assim, amém? Depois então diz assim no versículo 1, aparece-nos, depois destes sinais, depois destas maravilhas, e Jesus sabendo que alguns procuravam segui-lo com sinceridade, mas outros eram simplesmente por curiosidade, aproxima-se um homem. Diz, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era príncipe dos judeus. Amém? Este homem, vemos que ele tinha alguns praticados, podemos dizer assim, né? Sabemos o seu nome, que era Nicodemos, e também a Bíblia diz que ele era uma pessoa ilustre, era um príncipe dos judeus, ou seja, ele era um governante, fazia parte também do Sinédrio, vemos isso mais à frente, amém? Ele também tinha para pertencer ao Sinédrio, ser um dos príncipes dos judeus, ele era uma pessoa com uma alta, podemos dizer assim, uma vida com uma certa prestígio, no sentido que ele procurava viver uma vida disciplinada, uma vida que pudesse, na verdade, ser uma vida exemplar, a nível religioso, a nível civil, no sentido cívico também, e para fazer parte desse Sinédrio, realmente era necessário esses requisitos. Por outro lado, vemos que ele é um homem com uma mente aberta, porque ele vem e chama Jesus de mestre, chama Jesus de rabi, amém? Então há uma pessoa com uma mente aberta, enquanto muitos fariseus, na verdade, consideravam Jesus um falso profeta, Jesus, na verdade, um falso Messias, ele vem e reconhece que Jesus é um ensinador, que Jesus é um mestre, e diz que ninguém faz os sinais que tu fazes, ele reconhece que Deus, o Senhor, é com Jesus, está por detrás de tudo aquilo, amém? No entanto, olhando para Nicodemos, um homem com um padrão moral bastante elevado, um homem, na verdade, procurava viver uma vida religiosa, piedosa. Irmãos, se ele, na verdade, não passar por um processo que Jesus vem mais à frente falar que é o nascer de novo, ele morreria tão perdido como qualquer bruxo, ele morreria tão perdido como qualquer prostituta, ele morreria tão perdido como qualquer viciado em pornografia. Amém? Porque os nossos méritos, aliás, devemos ser pessoas que praticam, no sentido de têm bom fruto, que dão, na verdade, dão um exemplo, na verdade, no sentido que são pessoas que praticam o bem, fazem o bem ao próximo, evitem, na verdade, fazer coisas erradas. Mas, irmãos, ninguém vai para o céu pelos seus esforços humanos. Ninguém vai para o céu por ser boa pessoa. Amém? Só vamos para o céu pelos méritos de Jesus, não pelos nossos méritos, ainda que somos convidados a dar fruto, a ser pessoas diferentes, amém? No entanto, ninguém chega ao céu pelos seus próprios esforços, pela sua religião, pelas suas obras, tudo isso
Amém? E a verdade é que se nós olharmos à nossa volta, e muitas vezes até na igreja, nós podemos encontrar pessoas e nós perguntamos, será que você tem a certeza que vai para o céu? E alguns certamente que vão dizer, bom, eu acho que sim, porque eu não roubo, eu sempre procurei, desde pequeno, eu ouço muitas vezes esta expressão, eu acho que sempre amei a Deus, eu sempre fui boa pessoa. Né? Eu não sou uma pessoa adúltera, nunca matei ninguém, então eu acho que vou para o céu, né? Irmãos, o facto de nós procurarmos ser pessoas exemplares, ajudar o banco alimentar, cuidar da natureza, tudo isso não nos leva ao céu. Se nós não nascermos de novo, seremos tão perdidos como Nicodemos estava. Por isso é que o Senhor Jesus disse a ele, alguém que estava na igreja, podemos dizer assim, alguém que estava cultuando a Deus a cada sábado e até outros dias da semana, tu precisas nascer de novo. Alguém disse que Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Então cada um de nós, e é para ti que eu falo, que já estás na igreja, frequentas a igreja desde a tua meninice, eu quero te dizer, se ainda não te arrependeste dos teus pecados, se ainda não nasceste de novo, continuas perdido. Tu precisas entregar completamente, a 100%, a tua vida ao Senhor. Amém? Olhando para a frente, no versículo 2, diz que este homem, Nicodemos, veio ter com Jesus à noite. Ele veio ter com Jesus durante a noite. E a noite, a noite tem uma simbologia, na verdade, um bocadinho sombria, né? A noite fala de trevas morais, espirituais. A noite fala de escuridão profunda. A noite fala de tanto de desorientação. E a verdade é que ele estava um bocadinho desorientado, né? Porque ele não conhecia ainda como chegar ao céu. Ele não tinha a certeza da sua salvação. Amém? E ele chega à noite e de alguma forma esta escuridão revela um bocadinho também a sua vida. Por um lado, ele era uma pessoa, como já dissemos, uma pessoa destemida, que não tinha qualquer problema em declarar de mente aberta quem era Jesus, que era um mestre. Mas vemos que ali há alguma hipocrisia. Por outro lado, ele também não queria ser visto com Jesus por causa da sua posição religiosa, por causa da sua posição na sociedade. Então ele veio ter com Jesus à noite, né? E às vezes nós somos tão prontos, né? Quando estamos com pessoas que têm a mesma mentalidade que nós, mas depois com pessoas que pensam de maneira diferente, nós ficamos tão acobardados. E alguém chamava que às vezes há muito crente por aí que é agente secreto, né? Que o Senhor nos ajude a ser luz em todo o tempo. Amém? Então diz que ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele diz, bem sabemos, Nicodemos, ele sabia que Deus estava com Jesus, estava fazendo aqueles milagres através de Jesus, mas ele não sabia o mais importante. Amém? Ele afirmou ter visto tantos sinais, tantos milagres, tantas maravilhas, mas Jesus, como lemos no capítulo 2, no final do capítulo 2, também fala de muitas pessoas que viram os sinais de maravilhas, creram nele, mas outros não creram, na verdade, no sentido de para ter vida e vida com abundância. Creram num milagreiro, creram num mais uma pessoa que veio simplesmente, mas que não creram como o Messias, como o Filho de Deus, como o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos conhecer Jesus, não somente o Senhor que faz milagres, amém? E ele diz, todo aquele que vem a mim, e temos aquele exemplo tremendo dos leprosos, 10 que vieram a Jesus, e Jesus curou-os a todos, mas diz que somente um voltou para agradecer e seguir Jesus, amém? É verdade que muitas vezes há muita ingratidão da nossa parte, que o Senhor nos possa ajudar, porque o mais importante, ainda que eu acredito em milagres, nós pregamos e oramos por milagres, nós ensinamos a palavra de Deus em relação aos milagres. Jesus disse, mais vale entrar no céu, né? Com menos mamão, com alguma deficiência, do que todo o corpo arder no inferno. A verdade é que se nós não nascermos de novo, ainda que possamos ter experimentado os milagres da misericórdia do Senhor, se nós não nascermos de novo, estaremos perdidos.
Então eu acredito em milagres, eu oro para que haja milagres, que Deus faça um milagre na tua vida, como já fez na minha, dos meus filhos e tantas pessoas que nós temos visto e orado. Irmãos, mas uma coisa é importante, tu ficarás à porta do céu se tu não nasceres de novo. As tuas boas obras, as tuas boas ações, as tuas boas intenções não são suficientes. Aliás, Jesus vem dizer mais à frente que, olha, não fiques pelas intenções, tens que pôr isto em prática, isto que eu estou-te a dizer. Amém? A menos que nasces de novo, não podes ter uma vida abençoada, uma vida de paz, uma vida de segurança. A menos que possas nascer de novo, não conseguirás entender as realidades da palavra de Deus. Muitas vezes olhas para a palavra de Deus e não passa de histórias. Mas a palavra de Deus não contém simplesmente histórias, ele tem vários relatos históricos, mas a palavra de Deus é um alimento espiritual para cada um de nós. Se nós não nascemos de novo, nós não olhamos para a Bíblia e é um livro de histórias. Mas quando nós nascemos de novo, olhamos para a Bíblia, lemos a Bíblia, meditamos na palavra de Deus e ela preenche o nosso coração. Ela traz fé, ela traz confiança, ela dá-nos sabedoria para cada um de nós. Amém? Olhando para o versículo 3, diz assim, Jesus disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é que significa nascer de novo? Amém? Irmãos, o novo nascimento significa nascer de Deus, nascer de cima. Amém? Estamos falando de Deus que quer fazer um novo tu. Amém? Ele fez um novo eu, amém? Há cerca de 37 anos atrás, o Senhor mudou a minha vida, 38, o Senhor mudou a minha vida e fez uma nova criatura e Deus também quer fazer uma nova criatura, amém? Por isso precisas de nascer no sentido espiritual, amém? Lembra-te que é isto, que o Senhor Jesus, Ele veio com um propósito, amém? E esse propósito foi dar a vida por nós. Aliás, 2 Coríntios 5, 21 diz assim, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Somente através de Jesus nós podemos nascer de novo. Versículo 4 diz assim, amém? Algo sobrenatural tem que acontecer na nossa vida. E essa é uma obra que é uma obra do Espírito Santo. Deus quer fazer uma obra na nossa vida. Amém? E essa é uma obra sobrenatural. Muitas vezes nós já tentamos mudar de vida. Já tentamos corrigir a nossa vida. Já tentamos, na verdade, emendar. Mas os nossos esforços logo falham. Falta-nos algo para permanecer nesse propósito de uma nova vida. E esse algo chama-se Espírito Santo. Espírito Santo. Jesus disse a Nicodemos, Nicodemos faz-lhe esta pergunta porque ele fica muito intrigado sobre como nascer de novo. Ele diz assim, como pode um homem nascer sendo velho? Ele pode tornar a entrar no ventre da sua mãe, ou seja, ele tem que nascer uma segunda vez, tem que entrar, mas ele está falando no sentido físico. Amém? De alguma forma, Nicodemos, ele estava dizendo, já sou muito velho, acho que comigo não vai funcionar. Mas sabe, Deus quer fazer milagres de transformação de vidas em todas as gerações. Podemos dizer que Ele é o Deus de todas as gerações. Amém? Desde as nossas criancinhas, por isso também ensinamos as criancinhas na palavra do Senhor a conhecerem Jesus, também a experimentarem o novo nascimento. Os jovens, os adolescentes, os jovens, os adultos e até os de idade mais madura. Todos podem, amém, nascer de novo. Olhando para Simeão, ele diz, agora os meus olhos viram a tua salvação. Amém? E um homem já com uma certa idade, e os meus olhos agora viram a tua salvação. Não é tarde demais para entregar a nossa vida a Jesus. Não é tarde demais para nascermos de novo. Amém? As boas obras faz parte, na verdade, da moral, da religião por aí fora. O que é a religião? A religião é a forma de que o homem procurou se ligar ou religar
com Deus, porque houve um corte lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Então, desde sempre o homem tem procurado se religar novamente com Deus. Isso chama-se religião. É a tentativa do homem, através dos seus esforços, através das boas obras, através de rituais. Né? Há um ritual que está um pouco desvirtuado do padrão bíblico, que é o ritual do batismo. Então, há um ritual que faz com que as crianças, bebês que não creem em nada, sejam batizados para serem salvos. Não. Quem crer e for batizado será salvo. É preciso crer em Jesus, é preciso nascer de novo. Amém? Depois sim, ser batizado. Amém? Então, a religião é a tentativa do homem, através do seu esforço, através das boas obras, através de rituais, na verdade, se ligar com Deus. Mas o cristianismo é Deus em busca de cada um de nós, porque estávamos perdidos. Diz que o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Amém? Então, verso 5, Jesus respondeu: é verdade vos digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Amém? Água e Espírito. Isto será o batismo? Não. Amém? Não é, como eu já disse. Amém? Olhando para... Esta é uma transformação espiritual. Se nós olharmos lá para trás, para o livro de Ezequiel, já o Senhor no Antigo Testamento falava desta mudança que Deus operava no sentido espiritual na vida das pessoas que se chegassem a Ele. Lá no capítulo 36 de Ezequiel, verso 25, diz assim: então espalharei água pura sobre vós. Isto é simbólico. É algo que é espiritual. A água fala de limpeza. Todos nós éramos pecadores. Amém? E este nascer da água significa que nós temos que passar pelo arrependimento, pelo perdão dos nossos pecados. E então o Espírito Santo virá fazer morada em nossa vida. Irá operar essa transformação sobrenatural na nossa vida. Então diz: espalharei água sobre vós e ficareis purificados. Amém? Não é água benta, não é água... Não, mas é algo espiritual. Aqui estamos falando de algo espiritual, algo sobrenatural. Não é um ritual, nem o próprio ritual do batismo. Se a pessoa não nascer de novo, se a pessoa não se tivesse convertido, ainda que em adulto possa ser batizado, simplesmente é um ritual. Não fará nada. Mas primeiro, quem crer, é preciso crer. E crer que Jesus Cristo é o Senhor, que eu sou um pecador e que Ele pagou pelos meus pecados. Obedecer. Então é algo que é público, é um testemunho público do batismo. Sim, eu me identifico, eu quero seguir Jesus e publicamente eu tomo esta decisão diante de Deus, diante destas testemunhas, de seguir Jesus. Amém? É simplesmente, aí sim, é um ritual, mas é um ritual no sentido de um testemunho público. Não é essa água que me vai purificar, é um testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz ainda, 36, verso 25, diz que ela: então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. O povo tinha entrado no caminho da idolatria, adoração de imagem, adoração de ídolos, e Deus abomina, Deus fica triste, porque Deus é Espírito e importa que o possamos adorar em Espírito e em verdade. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou todo este universo. Nós não podemos limitar Deus a um objeto, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. E o povo tinha procurado, na verdade, reduzir Deus a um objeto. E Deus não quer ser reduzido, porque Ele é tão grande que não pode ser reduzido a um objeto. Aleluia. Então vos darei, verso 26, um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o vosso coração de pedra, o vosso coração incrédulo, o vosso coração mau. E vos darei um coração de carne e porei dentro de vós o meu espírito e farei
e farei que andeis nos meus estatutos, na minha palavra, e guardareis os meus juízos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, isto é nascer da água e do Espírito. É algo que é sobrenatural de Deus. Tito também escreveu sobre o assunto, capítulo 3, verso 4 e 5. Diz assim: mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, amém, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que havéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Amém? Então isto é nascer da água e do Espírito. É algo que é sobrenatural. Sobrenatural. Mas para que isso aconteça, nós temos que fazer também uma rendição sincera e verdadeira ao Senhor. Reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo que precisamos de salvação. E o Senhor diz: quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Voltando a João capítulo 3, verso 6. O que é nascido da carne, o que é nascido no sentido físico é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Torna-se a ter vida, começa a ter vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? É algo que é sobrenatural. Amém? É o poder de Deus na nossa vida que opera essa transformação. Amém? Torna-nos pessoas novas, como uma criança, que são puras. Amém? Deus traz purificação à nossa vida. Deus tira de nós a malícia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Agora veja a ação que é necessária da nossa parte. Versículo 7, em que o Senhor fala para Nicodemos e fala para ti também neste dia. Não fiques maravilhado destas palavras. Não te maravilhes de ter dito isto. Tens de pôr isto em prática na tua vida. Necessário te é nascer de novo. Não precisas ter uma cabeça cheia de conhecimento. Tens que pôr, na verdade, esta palavra em prática na tua vida. Tens de dar um passo para Deus. Tens de te render a Deus. Tens de te quebrantar diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, mais uma vez, Ele agora quer nos ensinar os gestos de fé. Porque isto estamos a falar, este nascer de novo, esta vida tem processos de fé. Amém? Fé é confiar em Deus. Então, diz que o justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para que haja este novo nascimento, temos que acreditar naquilo que Jesus nos diz e agir em confiança, que é tal e qual que aquilo que Ele diz. Tu precisas nascer novo. Então, Senhor, eu preciso nascer novo. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu entrego a minha vida a Ti. Se nós o fizermos com toda a sinceridade, tu vais ver o milagre de Deus. Sinais maiores do que esses relatados. Aleluia. E são milagres maravilhosos. Pessoas serem curadas de lepra. Pessoas serem curadas de cegueira. Pessoas serem curadas das mais determinadas doenças, paralisias, etc. Mas o maior milagre, o milagre dos milagres continua a ser a transformação da nossa vida. E essa é uma operação, amém? É um milagre que Deus opera e continuará a trabalhar nele por todos os dias da nossa vida. Então, é interessante que, olhando para o versículo 8, diz assim: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo aquilo que é nascido do Espírito. É verdade? Nós não sabemos, nós muitas vezes não percebemos, mas nós não vemos o vento, mas vemos a ação do vento. Amém? Vemos a ação do vento. Amém? Então isto requer fé. Amém? Nós podemos sentir também o poder de Deus na nossa vida. Versículo 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Ele continuava com dúvidas. Amém? Jesus respondeu e disse: tu és mestre a Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, exemplos, coisas terrestres, não cresce, como crerás se vos falar de celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu, o Filho do Homem que está nos céus. Amém? Então nós temos de dar um passo de fé para receber este novo nascimento. Versículo 14. E como Moisés
levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Isto é um exemplo de uma história, de um episódio que aconteceu durante a peregrinação de 40 anos do povo de Israel quando saiu do Egito para a terra prometida. Está lá registado no livro de Números, no capítulo 21. Diz a determinada altura que o povo pecou, começou a murmurar e Deus permitiu que o povo fosse castigado com uma infestação de serpentes venenosas que veio picar, que veio morder, na verdade, aquelas pessoas. Né? E aquele veneno era um veneno mortal, não havia antídoto. Então diz no versículo 7 do capítulo 21 de Números assim, disse assim, pelo que o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado. Eles reconheceram que falharam. Amém? Portanto, temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor, pede a Deus, Moisés, pede a Deus que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo diante de Deus, intercedeu. E o verso 8 disse o Senhor a Moisés, agora faz isto. Eles têm que agora agir em fé. Faz uma serpente ardente ou de metal e põe sobre uma haste. E será que quem se virá, que viverá todo aquele que for mordido que olhar para ela. Então Moisés fez uma serpente de metal e pôs-a sobre uma haste e era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo, ficava curado. Amém? Para ser curado era necessário olhar para aquela serpente de metal, né? Há uma coisa que não faz assim muito sentido, né? Olhar, na verdade, alguém que era mordido por uma cobra viva, né? Tinha que olhar para uma cobra falsa para ser curado, né? Mas foi um teste de fé e de obediência. O Senhor diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega a tua vida ao Senhor. O Senhor Jesus disse, vinde a mim. E não basta ouvir, temos que agir, temos que ir a Ele para termos vida. Precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Precisamos arrepender dos nossos pecados e obedecer à sua palavra. Ir a Ele, entregar a Ele completamente a nossa vida. Entrega a tua vida ao Senhor. Amém? Entrega a tua vida a Jesus. Nicodemos, ele estava meio perdido, mas ele ouviu. Na verdade, ainda que ele ia perguntando, e o Senhor ia respondendo, o Senhor ia falando. Nicodemos, tu precisas nascer de novo. Mas como é isso? É pela fé. Assim como o povo lá no deserto, quando era picado por esta cobra mortal. E sabe, todos nós fomos picados por uma cobra mortal. O veneno do pecado tem atingido a nossa vida. A Bíblia diz que todos nós pecamos e ficamos longe de Deus, separados de Deus. Mas diz que o Senhor fez, na verdade, fez com que Jesus, Ele tomasse sobre Ele todo o nosso pecado. Agora temos que olhar para Ele. Olhai para mim. Devemos olhar para o Senhor para sermos salvos. Jesus foi pendurado naquela cruz. Temos que olhar para a cruz. Temos que olhar com os nossos olhos da fé, não temos que olhar para um crucifixo, não temos que olhar para uma cruz de madeira sem o crucifixo, sem a imagem de Jesus. Não é isso que eu estou aqui falando, eu estou falando no sentido espiritual. Temos que olhar para o sacrifício, para a obra que Jesus fez por ti e por mim. Não foi fácil. Mas ele foi lá àquela cruz. Ele, a determinada altura, neste processo, porque ele sofreu, ele não é fingimento o seu sofrimento, foi sofrimento real. Ele foi escarnecido, ele foi bofeteado, ele foi maltratado. Estamos na caminhada da Quaresma, estamos chegando à Páscoa e vamos lembrar mais uma vez este grande sacrifício do Senhor. A determinada altura ele pede, Senhor, passa de mim este cálice. Oh Senhor, diz que ele começou a suar grandes gotas de sangue ali no Getsemane. Mas contudo não se faça a minha vontade, como homem, não queria passar por esse sofrimento. Mas como filho de Deus, eu obedeço, porque eu sei que esta é a única maneira daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, daquela menina, poder experimentar uma nova vida, experimentar um novo nascimento. Olha para Jesus,
Olha para Jesus. Jesus estava dizendo, assim como no passado olhamos para aquela cobra para sermos curados, para sermos salvos, agora precisam olhar para mim. E aquela cruz, esta cobra que foi levantada, este poste que foi levantado, esta haste que foi levantada com aquela serpente, representava Jesus, que é o antídoto, amém? É o oposto. Enquanto ali se levantou, na verdade, naquele deserto, aquela serpente, e a serpente sempre está conotada com o inimigo, agora levanta-se o Filho de Deus. Todo aquele que olhar para o Senhor será salvo. Aqueles que foram curados no deserto, alguns morreram e foram para o inferno, mas aqueles que olharem para Jesus, aqueles que entregarem a sua vida a Jesus, aqueles que nascerem de novo, vão para o céu. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou vos preparar lugar. Aleluia. Irmãos, Pedro, mais à frente, eu veio dizer sobre Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Ele continua a dizer, e a ser, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Já nasceste novo, já tens esta vida espiritual, já tens esta paz, já tens esta segurança eterna da tua alma. Se não tens, nesta tarde, entrega a tua vida a Jesus. Olha para Jesus, olha para o seu sacrifício. O justo tomou o lugar de todos nós injustos. O santo tomou o lugar de todos nós, pecadores. Sim, tu és, eu sou um pecador perdoado, remido. E se tu não confessar Jesus como teu Senhor e Salvador, continuas um pecador, mas não perdoado. Eu sou um pecador perdoado. Ele quer perdoar os teus pecados. O sangue de Jesus foi derramado na cruz, nos purifica de todo o pecado. Não rejeites, mas aceita-o como teu Senhor e como teu Salvador. Vamos cantar esta música. Lugar
ao Senhor, Senhor. Faz comigo esta oração. Senhor, nesta tarde eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e dá-me, Senhor, esta segurança interna da Tua presença na minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero orar por todas estas vidas, estas famílias que estão diante de Ti, Senhor. Quero orar também por aqueles que fizeram esta oração para entregar a sua vida a Ti neste dia, Senhor. Deus, que o Senhor, a partir de hoje, possam sentir a Tua real presença, meu Deus. Aqueles que ficaram confusos em relação ao que é nascer de novo, Senhor, continua a trabalhar em seus corações e fala através do Teu Espírito, fala através da palavra, da Bíblia, Senhor. Meu Deus, ajuda na leitura da Bíblia, traz luz, Senhor, nesta meditação. Quando sozinho, no seu lugar solitário, mas buscando a Tua palavra, Senhor, Tu possas te revelar, Deus. Eu creio que Tu queres falar esta vida e trazer transformação nesta família, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus amigos e irmãos, temos concluído. Quarta-feira estaremos juntos às 21 horas. Sexta-feira também às 21. E domingo de manhã nós teremos no canal aberto, teremos um Meet. Depois vamos enviar também para a igreja a chave para poder entrar. Será juntos, primeiro domingo do mês, com as congregações de Cascais, Oeiras, Valpaços, Rana e também aqui para Josso. Vamos estar unidos, amém? Vamos estar juntos, vai ser o tempo também de comunhão maravilhoso às 10h30. 10h30, não haverá o culto, canal aberto às 10 da manhã. Depois, próximo domingo, à tarde, às 16 horas, cá estaremos de novo, canal aberto, neste mesmo canal, um destes canais que você está a ver, venha, participe, certamente será um tempo de bênção. Até lá, que Deus ricamente abençoe a sua vida, uma semana de bênção e de paz. Amém. Queremos cumprimentar os irmãos da Assembleia de Deus de Trajoso e das suas congregações. Até aqui o Senhor nos tem ajudado, graças a Deus. Quero dizer aos irmãos um bom tempo, um bom ano. E quero também deixar aos irmãos estas novidades dos últimos 4 meses. Em outubro tivemos, pela graça de Deus, a primeira entrega do primeiro bebê, o nosso Daniel. E por isso estamos alegres, porque a igreja está a crescer. Futuramente já temos mais 2 mamãs que estão também este ano para dar à luz e vamos ter continuidade. No mês de dezembro tivemos também o casamento, realizámos o primeiro casamento aqui também na igreja. Tivemos a igreja cheia, com muitas pessoas pela primeira vez. E fruto desse casamento temos uma jovem que tem vindo a assistir aos cultos, pela graça de Deus, então estamos num processo muito bom. Após vários meses em oração e em jejum, levando a igreja a pensar e a meditar num novo espaço, pois o espaço que nós temos está completamente cheio, temos uma assistência de 43, 45 pessoas por culto. Então, depois deste tempo de oração, o Senhor, mesmo no final do ano de 2020, o Senhor nos deu uma nova casa, um novo espaço, um espaço com 300 metros quadrados e tem sido uma bênção. Estamos a preparar este espaço para termos mais pessoas. Este espaço dá para 150 a 200 pessoas e por isso estamos gratos ao Senhor. No mês de dezembro também tivemos a nossa festa de Natal e tivemos muitas crianças também a assistir, as crianças da Escola Dominical muito empenhadas em decorar as suas poesias, em fazer a sua participação. Foi um tempo também muito agradável com a nossa Escola Dominical. Desejamos aos irmãos tudo de bom, Deus abençoe, obrigada pelo vosso apoio, que tem sido contínuo, cada mês, obrigado pelas vossas orações, Deus vos abençoe.